Meu nome é Ana e cometi um erro que não me arrependi. Foi de ter seduzido meu sobrinho, um jovem de 22 anos que me devolveu a vitalidade e a vontade de enfrentar o mundo. Tenho 45 anos e há um mês minha vida mudou para sempre quando meu marido decidiu acolher seu único sobrinho, Mauro. O sobrinho dele conseguiu um estágio de 4 meses na empresa do meu marido, então Roberto não hesitou em ceder nossa casa para tornar sua estadia mais confortável. Tudo começou há um ano, quando me casei com Roberto, um importante empresário de telecomunicações que me conquistou desde o primeiro momento em que nos conhecemos. Quando ele me pediu em casamento, eu sabia que parte do motivo era o desejo de ter uma mulher como eu ao seu lado para se sentir bem. Roberto não foge à regra, sua personalidade é como uma moeda, um dia ele é um cavalheiro inteligente e carismático, no outro pode se transformar em alguém mau e egoísta. Roberto é um homem sem escrúpulos, como se um anjo e um demônio vivessem no mesmo corpo. Ele tem o poder de atrair qualquer mulher para suas garras, transformando seus sonhos em realidade ou pesadelo. Gosto dele, mas ao mesmo tempo ele me assusta. Quero deixar claro que não sou ingênua. A vida já foi dura o suficiente para eu saber como o mundo funciona. Não sou do tipo que acredita em histórias de amor ou em promessas vazias. Nosso casamento não é apenas um exemplo de amor, mas um acordo que nos permite consolidar uma posição vantajosa na sociedade. Há um ano somos dois estranhos vivendo sob o mesmo teto, mas sem nos tocarmos ou nos tornarmos íntimos como fariam dois amantes apaixonados. Uma cama algumas vezes e tive certeza que Roberto estava satisfeito com o que eu lhe dei, mas às vezes nada é suficiente. Não fiquei surpresa quando descobri que ele estava sendo infiel comigo, não o confrontei porque sabia da minha presença em sua vida não foi a de um companheiro fiel, mas sim a representação da esposa perfeita e ele não parecia se importar se eu fosse infiel. Roberto só quer me ter ao seu lado para fazer o papel de marido perfeito, a qual me tornei uma cúmplice. Na sombra atrás do homem que poderia transformar minha vida em um completo caos, eu aceitei o abuso, a indiferença e falta de lealdade. Aceitei a vida que escolhi no momento em que decidi ser sua esposa. Felizmente, a vida ainda tinha uma surpresa reservada para mim, Mauro, o sobrinho do meu marido. Ele chegou numa manhã, carregando 2 malas e um sorriso triste em seu carro. Mauro não pôde comparecer ao nosso casamento, então foi nesse dia que nos encontramos pela primeira vez, quando meu marido o convidou e ambos me apresentaram a ele. Ele me olhou com uma expressão que se tornava comum toda vez que Roberto me apresentava a um de seus amigos ou colegas, uma expressão de desejo e admiração. Durante toda a minha vida, tive consciência do efeito. Eu tenho homens. Alguns olham para mim com desejo. Se eu fosse um pedaço de carne suculento e os outros se intimidaram porque não estão acostumados a interagir com uma mulher como eu, a beleza tem sido meu maior atributo e soube tirar vantagem disso. Um pensamento de ganância e desejo cresceu dentro de mim. Muito obrigado, tia, disse Mauro. Naquele dia depois que meu marido lhe mostrou o quarto que eu havia preparado para ele, o fato de ele me chamar de tia me incomodou, mas eu não daria importância a isso. Eu faria tudo o que pudesse para mudar a forma de agir dele. Os dias passaram tranquilos, Mauro se adaptou rapidamente à cidade e se saiu bem nos treinos. Às vezes chegava em casa mais cedo e jantava comigo. Às vezes, o Roberto se juntava a nós, mas na maioria das vezes ficava sozinha com o sobrinho e esses momentos de solidão foram suficientes para eu ter uma ideia. Mauro era o tipo de homem determinado, gentil e carismático. Gostava de se cuidar e se exercitava constantemente. Em mais de uma ocasião, o encontrei fazendo flexões em seu quarto com a porta aberta. Sem camiseta e nos finais de semana nadava na piscina, 40 minutos direto. Em pouco tempo, aprendi a rotina dele, o que gostava, o que odiava, suas comidas favoritas e suas alergias. Na frente do meu marido, eu desempenhava o papel de uma tia dedicada ao sobrinho, mas a realidade era diferente, eu estava obcecada por ele, e o melhor é que sabia que ele não era indiferente a mim. O que começou como curiosidade inicialmente, ao longo das semanas, evoluiu para algo mais. Foi num café da manhã que decidi dar o primeiro passo e perguntar se ele tinha uma namorada. Mauro hesitou por alguns momentos antes de responder com um sorriso. Devido aos estudos e ao estágio, foi impossível continuarmos juntos.
É uma pena, respondi enquanto adicionava açúcar ao meu café. Fiz uma pausa e adicionei, mas não se preocupe, você não precisa de uma namorada agora. As mulheres da sua idade nem sempre sabem o que querem. Talvez você devesse considerar um relacionamento mais aberto. Mauro pareceu confuso com meu comentário, mas depois respondeu que não tinha certeza se isso seria realmente bom. O que você acha? Perguntei fingindo surpresa. Vamos lá, você é jovem, há apenas uma coisa que importa. Mauro perguntou com interesse, o quê? As mulheres, eu disse. Mauro corou com meu comentário. Também já fui uma jovem que não sabia o que queria. À sua idade, é melhor viver o momento, gostar de experimentar e não assumir compromissos. É um desperdício um homem perder tempo tentando aprender algo com uma mulher inexperiente, comentei. Mauro pareceu refletir sobre minhas palavras por alguns segundos, olhando para seu prato, e então me olhou com uma centelha de perspicácia nos olhos enquanto perguntava o que eu recomendava. Encontre uma mulher madura, eu disse a ele com um sorriso. Uma mulher que vai te mostrar o mundo real, que vai fazer de você um homem. Onde posso encontrar uma mulher com essas características? Ele perguntou, rindo. A vida dá muitas voltas, Mauro. Talvez aquela mulher esteja ali na esquina, disse a ele com um sorriso. Ele não respondeu, mas algo em seus olhos confirmou que a ideia de encontrar uma mulher com essas características estava em sua mente. A partir daquele dia, prometi a mim mesma que, se quisesse levar o sobrinho do meu marido para a cama, teria que fazer isso direito. Quando meu marido estava fora e Mauro chegava do trabalho, o recebia com um jantar delicioso. Sempre instruía meus funcionários a saírem antes das 5 da tarde para que a casa ficasse vazia. Ao receber Mauro, cuidava dele como uma mulher cuida do seu homem. Perguntava como ele estava e, ao saber que ele ia dormir ou estudar, sempre lembrava que se precisasse de algo, não hesitasse em vir ao meu quarto. Ele sempre foi gentil e tímido na minha frente. Quando eu o tocava com a desculpa de ajustar sua gravata antes de sair para o trabalho, ele parecia tenso, mas essas reações sutis só aumentavam meu desejo. Então, comecei a ser mais ousada. Às vezes, não usava sutiã em casa e, ao sair do quarto de manhã cedo, vestia seda que deixava pouco para a imaginação. Quando nos encontrávamos na cozinha, me abaixava lentamente para procurar algo, de forma provocativa, para que ele tivesse uma boa visão do meu decote ou bumbum. Nos finais de semana, quando íamos à piscina, acompanhava-o, alegando que nunca tomava sol. Deitava de bruços na espreguiçadeira e, ao ouvi-lo sair da piscina para beber água, desabotoava as alças do meu maiô. Sempre usava óculos escuros para que ele não percebesse que eu observava o tempo todo, monitorando suas reações e olhares para o meu corpo. Até que uma noite, decidi levar meu plano para outro nível. Roberto havia chegado atrasado naquele dia. Eu tinha tomado alguns drinks e estava pronta para a ação. Uma coisa levou a outra e meu marido e eu acabamos fazendo ali na sala, no sofá. Eu estava montando nele lentamente quando ouvi passos descendo as escadas. Sabendo que era Mauro, comecei a gritar sensualmente, fingindo que gostava do que estava fazendo. Olhei em direção às escadas e vi o Mauro. Seus olhos estavam arregalados e o que gostei foi que sua melancolia havia reagido naquela posição. Mauro só conseguia ver meu torso nu, mas ele sabia que a visão da minha parte de trás balançando no ritmo dos meus quadris foi o motivo de sua reação. Mantive contato visual enquanto andava, mordi o lábio inferior de desejo e no momento em que coloquei 2 dedos na boca, Mauro desviou o olhar e subiu as escadas. Nos dias seguintes ele pareceu me evitar, levantava mais cedo e tomava café da manhã no trabalho. À tarde não voltava no mesmo horário de sempre e nos finais de semana ia estudar na biblioteca. Eu sabia que ele me evitava e comecei a me preocupar quando seu comportamento durou mais 2 semanas e quando minhas esperanças começaram a vacilar algo aconteceu. Mauro tinha chegado mais cedo do que de costume quando atravessou o corredor em direção às escadas, eu imediatamente soube que algo estava errado. Seu rosto estava vermelho e seus olhos estavam febris. Perguntei a ele, Mauro, você está se sentindo bem? Mas quando eu estava a uma curta distância, Mauro me encurralou contra a parede,
seu corpo pressionado contra o meu com tanta força que eu involuntariamente esfreguei sua protuberância. Mauro se inclinou para beijar imediatamente minhas mãos. Eles começaram a correr ao meu lado com pressa e eu não hesitei em balançar meus quadris contra os deles, mas um alarme disparou na minha cabeça e eu os empurrei preocupado que alguém pudesse nos ver. Eu sussurrei que ainda não era hora. Quando meus funcionários foram embora, Mauro estava como que hipnotizado. Peguei ele pela mão e levei para o quarto dele. Quando entramos, ele fechou a porta atrás de mim e me olhou por um tempo como se estivesse me esperando para dar o primeiro passo, então ele sentou na cama. Pude ver que sua respiração estava profunda. Caminhei em sua direção e sentei em seu colo. Imediatamente me procurou e agarrou minha cintura. Ele gemeu e eu não perdi mais tempo, sentei nas pernas dele e o beijei. Nos beijamos pela segunda vez com posição e ficamos assim por um tempo, mas o corpo do Mauro era forte e grande e, quando senti sua protuberância contra meu centro, eu sabia que ele era grande e estava esfregando contra ele com força. Minhas carícias e beijos e ele parecia pronto para qualquer coisa. Levantei-me lentamente de seu colo para libertar meu corpo das últimas barreiras que nos permitiam nos conhecer. Cada pedaço que ele retirou foi um convite claro para ele me explorar e finalizar. Não é justo que eu seja a única que esteja ficando nu, ele murmurou sem jeito e apressadamente começou a tirar tudo o que estava vestindo. Tirei a última peça de roupa, eu o impedi, deixe comigo, eu disse a ele, sussurrando em seu ouvido lentamente, tirei a última peça de roupa que Mauro usava. Se a visão antes me parecia atraente, agora ainda mais. Mauro tinha um tamanho grande. Empurrei ele na cama até ele ficar deitado de costas. Seus olhos me consumiram como se quisesse memorizar a imagem do meu corpo na mente dele. Montei nele e todos aqueles pensamentos proibidos que eu vinha tendo sobre o Mauro apareceram na minha mente. Nesse momento ele se levantou e me colocou de joelhos na cama e, como um especialista, ele fez. Saboreei todo o jogo de sedução que abriu uma brecha. Nosso relacionamento e o que aconteceria a seguir nos levariam a um jogo muito mais perigoso, mas não me importei. Fiz isso com ele 2 vezes seguidas sem lhe dar uma folga para assimilar as sensações quando ia lhe dar prazer. Pela 3ª vez com a ajuda da minha boca. Ele parou colocando a mão na minha cabeça. Você não sabe quantas vezes eu me imaginei pensando em você. Mauro. Não é um sonho. Sussurrei com a voz rouca por causa da grande paixão que houve. Mauro era um aprendiz rápido e entusiasmado, estava sempre aprendendo a me agradar e eu estava lhe ensinando coisas que ele nunca havia experimentado antes comigo. Ele estava conhecendo uma nova faceta do desejo, mais poderosa e visceral. Essa não foi apenas uma noite na companhia da namorada de plantão. Essa foi uma montanha-russa de sensações que nos levou ao limite como nunca antes, e em todas as ocasiões em que a casa estava sozinha, Mauro veio para meus braços com fome de novas experiências. E queria continuar mostrando sua nova faceta para demonstrar o que uma mulher da minha idade poderia oferecer a um homem inexperiente como ele. Meu jogo funcionou e agora o sobrinho do meu marido e eu não conseguíamos conter o desejo que nos intoxicava um pelo outro e não hesitamos em satisfazer esses desejos a cada passo. Cada canto da casa tenho consciência de que não é justo continuar a enredar o Mauro nas minhas brincadeiras, mas não consigo conter o desejo que se alimenta a cada encontro e a minha mente cria sempre novas necessidades que talvez o tempo me fizesse pagar por fazer isso com o sobrinho de meu marido. Mas o futuro é tão distante que acho que não vale a pena me preocupar como meu caso com Mauro vai acabar quando ele voltar para casa. E a partir daí terei muito tempo para questionar minhas ações, mas hoje vou pensar apenas no Mauro, na fantasia da nossa aventura e na rapidez com que ele passou de um homem de 20 e poucos anos para um homem capaz de aplacar os desejos de uma mulher de 40 e poucos anos. Essas foram as histórias de hoje, peço sinceramente que se inscrevam e curtam o vídeo. Então eu sei que você gostou e posso continuar fazendo mais histórias. Me ajudariam muito se você assistir o vídeo a seguir, temos certeza que você vai gostar. Até amanhã na próxima história.